Paz do Senhor, família. Feliz Natal e um feliz Ano Novo para vocês. Amém. Estamos aqui para mais um encontro na presença do Senhor. Que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Que a vontade dele seja feita neste lugar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Então vamos entrar hoje no novo tema. Quando ia preparando esse estudo bíblico, eu ia perguntando o que eu vou ensinar, o que eu vou falar. Hoje o Espírito Santo ajuda. E quando eu ia então procurando, o Senhor disse: diga aos meus filhos que eu estou voltando. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Então este é o nosso tema de hoje. O Senhor está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor, está voltando. A segunda volta dele. Ele veio e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória. Ele vai voltar de novo. Então ele disse-me para dizer aos seus filhos que ele está voltando. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está para acontecer. Ele quer que nós saibamos isso, que vigiemos, para que então não sejamos apanhados de surpresa. Foi por isso que ele deu-me esta mensagem. Quando o Senhor falou-me, ele falou-me em inglês. Ele disse: say to my children that I am coming back. Jesus said that to me, to say to his children that he's coming back. Glória a Deus. A razão que eu estou a falar em inglês é porque eu tenho algumas pessoas que acompanham as mensagens e dizem, falam um bocadinho de inglês para nós entendermos, vivem aqui e eles escutam as mensagens mesmo em português, eles dizem que o Espírito Santo interpreta para eles, mas eles disseram, se você meter de quando em vezes um bocadinho de inglês, será fácil, nós conseguimos captar um bocadinho o que o Espírito Santo está a dizer através de ti. Então foi por benefício deles que eu falei o tema em inglês. Glória a Deus. Então nós vamos falar da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um tema que traz muita confusão, Falar desse tema, falar desse assunto provoca muito desconforto, provoca muita preocupação, dúvida, desespero e muito medo também. Dá medo nas pessoas. Eu quando faço estudo bíblico com os meus filhos, falando deste dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficam todos na linha naqueles dias. Eles ficam na linha porque eles não querem ficar, no arrebatamento. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo virá buscar a igreja, é realmente um tema que é muito importante e muito delicado. Então vamos falar desse tema hoje. Que o nosso Senhor nos dê entendimento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos começar por ler o livro do Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este é o nosso Senhor que está a dizer aqui. Ele disse que ele virá sem demora. E foi a mensagem que ele deu para dar aos seus filhos. Ele diz aos meus filhos que eu estou voltando. E aqui esse capítulo está a dizer que certamente venho sem demora. E esta é a verdade. O Senhor virá. O Senhor está voltando sem demora. Glória a Deus. E o versículo 12, ele diz assim: eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12. Ele diz assim: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor vem sem demora, e quando ele virá, quando ele aparecer, ele trará o galardão, trará a recompensa, E que vamos receber então, segundo as nossas obras, aquilo que nós fizemos aqui, quando estamos na carne, ele recompensará.
Ele trará o galardão para nós, trará a recompensa. Glória a Deus. Então Ele quer que nós saibamos que Ele está para vir. Olha, os sinais dos últimos tempos que nosso Senhor Jesus Cristo falou já estão todos a concretizar-se. Já estão todos a concretizar. E quais são então esses sinais dos últimos tempos que eu estou a dizer aqui, que a Bíblia diz? Vamos lá no livro do Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver quais são os sinais dos últimos tempos. Mateus 24. Vamos começar a ler o Mateus 24, versículo 3. Ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos e particular e lhes disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é um dos sinais. Virão muitos em meu nome e dirão que eu sou o Cristo. Já está a acontecer. Tem um aí na Austrália, ou tem vários que se dizem que são Cristos, que se vangloriam, dizendo que é o Cristo. Tem um, eu vi na internet, ele diz que é o Cristo e as pessoas vão, adoram. Ele está com cabelos compridos, como Nosso Senhor está com cabelos compridos, roupa branca, bata, e ele vive num sítio isolado, e as pessoas vão lá, adoram e chamam a Jesus. Ele diz que ele é o Jesus Cristo. Então esta profecia já se concretizou. Esse é um dos sinais dos últimos tempos. No versículo 5, vamos continuar a ler, diz assim, no versículo 6, ele diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Um dos sinais são as guerras que nós vimos em quase todas as partes do mundo. Ele disse que esses sinais têm mesmo que acontecer, ninguém pode parar a profecia. Essas guerras que nós vimos, nações levantarem contra nações, guerras entre pai e filhos, entre mãe e filhos, guerras entre irmãos. Guerra não é só aquela guerra, a guerra que ele referiu-se aqui, ou que ele está falando, não é só guerra que a nação que se levanta contra a nação. A guerra dentro de casa também é uma referência. Nós vimos que há muita guerra que está a passar agora. Então, essa profecia já está a ser concretizada. Esse é um dos sinais dos últimos tempos. E o 6, então, o 7, ele diz assim: porque se levantarão nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E vimos que por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo há muita perseguição. Ultimamente está a acontecer muita matança em vários sítios do mundo, mas o que eu estou a acompanhar mesmo é na Nigéria. Há muita morte, estão a matar os cristãos como se fossem moscas, estão a morrer. E Saúde Arábia e toda a parte do mundo, né, o nome do nosso Senhor está a ser, ou as pessoas estão a ser mortas por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos isso todos os dias. Então essa profecia, esse sinal é um dos sinais dos últimos tempos. Já está acontecendo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou e então está acontecendo. E o Deus então ele disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus.
Vimos aqui, ele disse que aparecerá falsos profetas. Vimos falsos profetas em todos os sítios. Em Angola mesmo já tem muitos falsos profetas aí. Em todas as partes do mundo há muitos falsos profetas. Então essas são coisas que realmente tem que acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que vai acontecer. São os sinais dos últimos tempos. São os sinais da vinda. O Senhor disse que quando nós vemos essas coisas, temos que saber que o dia da volta dele está a aproximar-se. Nosso Senhor está vindo aí. Os sinais já estão todos concretizados. Glória a Deus. Os sinais já estão sendo concretizados. E disse também que o evangelho terá que ser pregado em todo o mundo. Então depois virá o fim. E qual é o país que ainda o evangelho não chegou? Até na Saudi Arábia. Saudi Arábia ou Arábia Saudita em português, Arábia Saudita, acho que é esse o nome em português. O evangelho está, eles escondem-se, né? Porque quando apanham, matam-te, fuzilam-te, mas mesmo assim tem terra, tem igrejas subterrâneas e o evangelho está lá mesmo, está lá escondido, mas está. Eles ouvem, não tem ninguém aqui que diz que nunca ouviu falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca ouviu falar do evangelho. Eu acho que essa profecia, quase todas as profecias já foram concretizadas. Então estão aqui os sinais dos últimos tempos. Quando será então a vinda do nosso Senhor? Quando é que será a vinda do nosso Senhor? Vamos no livro do Atos 1:7. Atos 1:7. Atos 1:7, ele diz assim. Atos 1:7, ele diz assim: respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai escreveu pela sua exclusiva autoridade. Não nos compete saber o tempo. Ninguém sabe o fim do tempo, é apenas o Pai. O Pai escreveu com a sua autoridade o tempo, só Ele sabe o tempo, nem mesmo os anjos, nem o Filho, nem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse aí que Ele não sabe. Só o Pai é que escreveu aquilo, né? O Pai é que sabe o dia do Senhor, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só apenas o Pai sabe. E vamos no outro capítulo, Mateus 24, 36 até 34. Vamos voltar no Mateus 24. É lá onde estávamos no princípio. Mateus 24, 36 até 34. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ninguém sabe, senão o Pai. Só o Pai é que sabe. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda dos filhos do homem, a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim, que no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas tinham uma vida normal, davam-se em casamento, casavam, plantavam, colhiam, né? Eles viviam uma rotina normal. O Noé falava, eles diziam que o Senhor mudem, arrependam-se, o Senhor vai destruir o mundo. Mas ninguém queria ouvir. Eles davam o Noé de maluco, com certeza. Eles viam Noé a construir a arca e diziam-lhe: o Senhor vai trazer um dilúvio, arrependam-se, mudam dos vossos comportamentos. Mas eles não mudavam, eles não arrependeram-se. Eles viram Noé a construir a arca, mas eles ignoraram. E a Bíblia diz então, da mesma forma que aconteceu aí, também vai acontecer com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos uma vida, uma rotina normal. Pessoa terão planos de casar amanhã. Assim também será o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos todos uma vida normal. Parece que tudo vai bem, parece que há paz, né? E de repente então a vinda do Senhor acontecerá. Glória a Deus.
A Bíblia diz no versículo 40, ele diz assim: então 12 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Glória a Deus. O Senhor quer que nós vigiemos, para que nós não nos apanhemos distraídos, para que nós não ficamos distraídos, para que nós vigiamos. Ele diz assim que da forma que o ladrão vem à noite, será da mesma sem avisar, né? Da mesma forma que o nosso Senhor também vai aparecer para vir buscar a igreja, para vir buscar os santos junto com ele. Então nós temos que vigiar para que não nos apanhamos distraídos. O dia ninguém sabe, será como assim, como o ladrão vem à noite para arrombar a casa. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Glória a Deus. Como será então a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que será? Mateus 24, 27. Vamos ver como será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que então nós não apanhamos desprevenidos. Vamos saber como é que será. Mateus 24, 27. Ele diz assim que: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. O nosso Senhor, ele diz assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será vista por todo mundo. Será vista por todo mundo. Ele estará lá nas nuvens e todo mundo terá acesso de vê-lo. Glória a Deus, terá acesso de vê-lo. Assim será isso que ele quer dizer aqui. Mas vamos ler mais outros capítulos para ver com mais claridade, para ver como é que será. O livro da 1 Tessalonicenses 4, 16 até 18. Hoje eu estou aí muito devagar, muito lento, porque é algo que o nosso Senhor disse para eu falar ao povo dele, e é um estudo bíblico, né? Nós vimos, eu dei a mensagem no princípio, então nós estamos a ver os capítulos todos que falam da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou na palavra de exaltação, eu não estou na pregação, mas é um estudo bíblico e eu vou lentamente para que todos então possamos entender, né? Através da palavra, né? Escrita, da palavra de Deus, a palavra da Bíblia. Estamos a ver o que a Bíblia fala da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer. Depois no fim vamos falar o que nós temos que fazer para que então não nos apanhe, esse dia não nos apanhe distraídos, né? Então, mas estamos a ver agora como será, né? Para que nós temos que saber como é que será, que é para podermos então identificar quando este dia chegar. É bom que nós saibamos esses detalhes todos, para que nós então não nos apanhamos, não nos apanhemos distraídas. Glória a Deus. Então o Senhor mesmo está a nos dar e continuará a nos dar entendimento, para que nós então saibamos os sinais todos, saibamos tudo sobre este dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia. Amém. Glória a Deus. Vamos no livro da 1 de Tessalonicenses 4, 16 até 18. Tessalonicenses 4, 16 até 18, ele diz assim: porquanto, 16, Tessalonicenses 4, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Glória a Deus. E ele diz assim no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, né? Ele disse assim, que os mortos, né, como eu já disse, como o Daniel disse no outro livro, que os mortos ressuscitarão. Ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro e depois, então, nós que estamos em vida, né, também seremos arrebatados. O Senhor ficará lá nas nuvens. Eles ficarão lá nas nuvens, os mortos em que dormiram em Cristo Jesus ou que morreram na verdade, e nós que estamos em Cristo Jesus vivos também, todos nós iremos ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens, então habitaremos com Ele para sempre. E os outros, como eu já disse aí, que morreram na desobediência, esses também ressuscitarão, porque nós somos espírito, nós somos imortais. Eles viverão também para sempre, mas no tormento eterno. Marcos 13, 24 até 27. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Vimos como isso é tudo da forma que vai acontecer, né? A tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, né? Não dará a claridade, tudo ficará escuro, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então o nosso Senhor aparecerá na glória. Glória a Deus. Essa é a forma que o nosso Senhor vai aparecer. Essa é a forma que o nosso Senhor, é importante que nós saibamos como, que é para não sermos apanhados de surpresa, porque a Bíblia diz que muitos aparecerão em meu nome. E ele disse que é para nós não ouvirmos. Apenas quando nós vermos esse sinal no céu, quando ouvimos a trombeta a soar, né? A trombeta, a trombeta soará antes então que o nosso Senhor aparecer. A trombeta soa e de repente nós todos teremos acesso de vê-lo. E nós em Cristo Jesus, pela misericórdia e graça do nosso Senhor, nós iremos com Ele. Amém? Iremos com Ele. Glória a Deus. E tem mais outra referência aqui, que é o Lucas 17, 26 até 37. Se você ir, podes ler individualmente. Por causa do tempo não vamos poder ler aquele capítulo, mas é algo que está lá também muito importante. E se você puder, pode ler em casa e estudar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os sinais, ou como será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, vamos num outro tema, num outro subtítulo, que é o que temos que fazer. O que temos que fazer então para que esse dia não nos apanhe distraída, para que nós não fiquemos, né? O que é que nós temos que fazer? A Bíblia diz no livro Apocalipse 3:3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele disse aqui que nós temos que nos arrepender. Ele diz assim: arrependa-te, guardai as coisas que você tem ouvido, guarda no seu coração. A palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, viva consoante a palavra do Senhor. Arrependa-te dos males que você tem feito. Arrependa-te de todos os teus pecados. Se você então ainda não tem o nosso Senhor como seu Senhor e Salvador, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Só em Cristo Jesus você vai poder, né? Se você estiver só com Cristo Jesus, com o Espírito Santo em ti, nascida de novo, você será qualificada para ser arrebatada e então junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, entrega-te totalmente a Ele, né? Viva consoante a palavra dele, obedeça a palavra dele e você então será qualificada para o arrebatamento. Tem que ser cristão do espírito, da alma,
corpo, espírito e alma. Honra o Senhor com seu corpo, com seu espírito e com sua alma. Deixa que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. Obedece a palavra do Senhor. Anda segundo a palavra do Senhor. Deixa que o Espírito do Senhor é pela graça. A Bíblia diz não é pelo poder, não é pela força, mas é pela graça. O que é a graça? A graça é a habilidade que o Senhor nos deu, é um presente que o Senhor nos deu. É a habilidade de fazer o bem. É o Senhor, Filipenses 2:13, é o Senhor que vive em nós. Né? Ele nos dá o querer. Ele vive em nós e Ele ajuda-nos a fazer o bem. Ele que vive em nós, que nos ajuda, que nos dá o querer de fazer o bem. Ele nos dá vontade, nos dá o querer, né? De fazer o bem, de viver consoante a palavra dele, de obedecer a palavra dele. Vamos deixar o Espírito Santo em nós guiar-nos, levar-nos. Mas nós temos que ter essa vontade, temos que nos entregar a Ele. A graça foi dada a todos, mas temos que receber. Amém? É pela graça do Senhor. Deixar que o Senhor nos guia, deixar que o Senhor nos conduza. Amém? Fugir do pecado. Fugir do pecado como se você tivesse a fugir um cão raivoso. Foja do pecado. Foja do pecado. Esteja distante da Bíblia, seja guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz no livro do Romanos 8:14, ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito do Senhor. É como? Os Espíritos que são guiados pela palavra do Senhor, os que vivem consoante a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, quando você ouve a palavra e não pratica, é como se você visse a sua cara no espelho e quando você saísse do espelho, você esquece como você se parece. Então, é tudo com a ajuda do Espírito Santo, é tudo pela graça. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, então, para nos dar a graça de fazer a vontade dele. E ele, então, para isso mesmo é que ele veio em nós, para nos ajudar. Para nos ajudar a fazer a vontade dele, para nos ajudar a obedecer, para nos ajudar a andar consoante a vontade dele. Amém? Vamos pedir, vamos inclinar-nos ao Espírito Santo e ele então está mesmo aí para isso. Glória a Deus. Viva todos os momentos da sua vida como se fossem os últimos momentos. Não deixa o bem que você tem que fazer hoje para amanhã. O presente nos pertence, mas o futuro pertence ao Senhor. Ninguém sabe a próxima hora o que é que vai acontecer. Porque já ouvimos aqui no nosso estudo bíblico, vimos que a vinda do Senhor virá como um ladrão, sem avisar, não abrir e fechar de olho. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o minuto, ninguém sabe a hora. Então vamos viver o tempo, o presente como se fosse o último. Não nos vamos distrair, não vamos deixar as coisas que nós temos que fazer hoje para amanhã. Se tem algo que nós temos que fazer, algo de bom, vamos fazer hoje. Tudo que estiver ao alcance, o bem que estiver ao nosso alcance para fazer, vamos fazer hoje. Não diga, amanhã eu vou arrepender, amanhã eu vou perdoar, ou amanhã eu vou fazer bem, vou ajudar aquele pobre. O que estiver ao teu alcance para fazer, faça agora. Viva cada minuto da sua vida como se fosse o último minuto. Viva cada minuto da sua vida como se fosse o último minuto. O futuro pertence ao Senhor. Ninguém sabe. Os que foram destruídos no dilúvio tinham uma rotina como a nossa. Não sabiam que o próximo segundo ou a próxima hora ou no dia seguinte o dilúvio apareceria. Os que foram destruídos também no fogo, aí no Jó, né? Não é o Jó, o Lot. Quando o fogo foi destruir Sodoma e Gomorra, eles também tinham uma rotina normal. Eles não sabiam que o dia seguinte o fogo viria e consumiria-os. Glória a Deus. É como hoje também nós ouvimos os servos do Senhor a falar. O Senhor virá a qualquer momento, virá. Mas nós fizemos olhos grossos, fizemos ouvidos de marcadores, não queremos ouvir, não queremos acreditar.
Quando? Nós já ouvimos essa palavra há muito tempo. Quando é que ele virá? Sempre dizem virá, desde o dia, no tempo dos nossos antepassados. Até tem uma palavra aqui que diz isso mesmo. É o livro da 2 de Pedro 3:4, ele diz assim, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quando então é que o Senhor virá? Sempre falam e nunca vem. Lembra que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Também está aqui mesmo no livro da 2 de Pedro 3, versículo 8. Versículo 8. E o 9 ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. O Senhor quer que todo mundo se arrependa, por isso é que ele ainda não veio. Por isso é que ele ainda não veio, ele está dando tempo para as pessoas que não estão arrependidas, que não arrependeram, as pessoas que continuam nas trevas, para que possam vir na luz. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém pereça, ele nos ama muito, por isso é que ele veio, entregou-se, ele morreu para nos libertar das garras do Satanás. Então ele não veio há muito tempo ainda, porque ele estava à espera da sua salvação, estava à espera da minha salvação, está à espera da salvação dos nossos irmãos. Mas quando o tempo chegar, o Senhor disse que esse é o tempo, ele está a chegar. O que nós temos que fazer hoje, vamos fazer hoje, não vamos deixar para amanhã. Se você tem alguém que te fez mal, ou alguém que você ofendeu, vai, pede perdão. Perdoa aquele que te fez mal. Ama o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Não ama apenas aqueles que te amam, ama também o seu inimigo, ora para eles, interceda para os seus inimigos, abençoa os teus inimigos. É isso que nosso Senhor quer que nós façamos. Não amamos apenas os que nos amam, porque se amarmos apenas os que nos amam, qual será a diferença entre nós e o ímpio? Porque o ímpio também ama a quem o ama. Amém? Mas o nosso Senhor amou-nos mesmo quando nós éramos pecadores. O nosso Senhor estava na cruz, né? Nós a batermos, a espetar o ferro nele, ou a bater, a dar-lhe chicotes. Naquele momento ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? É os seus inimigos que estavam a batê-lo, que estavam a matá-lo. Naquele momento ele perdoou. Então nós somos filhos do nosso Pai, nós somos filhos dele, nós nascemos dele. Então temos que agir como ele. Amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos fazem mal. Amém? Para que então nós sejamos realmente, verdadeiramente filhos do nosso Pai. Perdoar os que nos fazem mal. Amar os que nos odeiam. Amar os que nos perseguem. Abençoar, não amaldiçoar aqueles que nos fazem mal. Somos servos do Senhor. Estamos aqui para tirá-los das trevas e transferi-los na luz. Amém? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual é que o Senhor veio, regenerou-se dentro de ti, para que você então viva a vida dele. Amém? A Bíblia diz que a vida que você vive, não é você que vive, mas é o Senhor que vive em ti. Então deixa que a vontade dele seja feita em ti. É isso que nós temos que fazer, para que então sejamos merecedores do galardão quando o nosso Senhor então aparecer, para que nós sejamos, né, levados junto com ele, sejamos arrebatados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aproveita todas as oportunidades que você tem para fazer as pazes com teu irmão. Amém? A conclusão, né, por fim, né, o Senhor está voltando. Tenha isso em sua mente, tenha isso na sua cabeça, em todos os segundos, todos os momentos. Saiba isso, que o Senhor está voltando. As profecias, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Então Ele está
num abrir e fechar do olho, o Senhor vai aparecer. Ele disse-me para dizer aos filhos dele que ele está de volta, ele está para voltar, ele está vindo, ele já está no portão, ele está aí, ele está a vir. Foi isso que ela me disse para dizer aos seus filhos. A Bíblia diz assim que o céu e a terra passará, mas as palavras deles não passarão. Mateus 24:35. Essas palavras todas que eu falei aqui não são minhas palavras, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dei a referência toda na Bíblia. Então ele disse: o céu e a terra passará, mas as palavras dele não passarão. Vimos aqui que o céu será destruído. Esse céu que nós vimos aqui, essas construções bonitas, tudo que existe aqui na terra, tudo será destruído. O céu, a lua cairá, o céu, tudo será destruído. A terra será destruída, então virá um novo mundo, onde nós habitaremos junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E tu, meu irmão, minha irmã, todos nós estaremos junto com Ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vigiai, não deixa que esse dia te apanhe distraída, em nome de Jesus. Tudo pela graça. Pede ao Espírito Santo para ajudar-te sempre a fazer a vontade dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lembra-te, não é pelo poder, não é pela força, mas é pelo Espírito dele. O Espírito dele está aí dentro de ti, propositadamente para ajudar-te nas suas fraquezas. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém.